O uso abusivo de analgésicos pode levar ao consumo de drogas. É o que aponta o relatório mundial sobre drogas de 2011. E o Brasil, junto com a Costa Rica e o Chile, está entre os campeões de consumo de analgésicos. Um hábito comum, mas que pode trazer sérias consequências para o consumidor. Para saber qual a relação entre os analgésicos e as drogas, vamos chamar ao vivo a repórter Letícia Pereira. Bom dia, Letícia. Bom dia, João Neto. Bom dia a todos. O relatório, como você falou, aponta que no Brasil há um consumo excessivo de medicamentos, aqueles isentos de prescrição médica, onde a pessoa vai até uma farmácia e faz a compra, principalmente de analgésicos e também de tranquilizantes. No país, o consumo dessas substâncias em pessoas com idade acima de 12 anos, João, só perde para o consumo de maconha, que é um dado preocupante, e isso está relacionado ao hábito da automedicação. Para saber mais sobre essa pesquisa, sobre esse relatório, nós vamos conversar com Roberto Gomes, que é farmacêutico, que também é diretor do Conselho Regional de Farmácia. Bom dia. Bom, os dados dessa pesquisa são preocupantes por quê? Esses dados são preocupantes principalmente em função de revelar um hábito que já era sabido de todos aqui no Brasil e também não só no Brasil, mas o Piauí está enquadrado nisso também, que é o uso indevido de medicamentos, a automedicação. A gente tem que colocar esses dados e filtrar alguns pontos. Esses dados que foram puxados pela Organização Mundial de Saúde, pela OMS e pela ONU, elas mostram que esses medicamentos têm um fácil acesso, mas também mostra que a população está tendo um maior controle das doenças. Só que, o que é que nós temos que puxar agora de ruim? Porque os analgésicos, em função dos efeitos deles, depressores do sistema nervoso central, começam a estimular ao uso deles em grande quantidade. Agora, como é que eles provocam, então, a dependência química de um analgésico? Como é que isso se processa na pessoa? Como eu te disse, agora, em função de ser um depressor do sistema nervoso central, ele reduz alguns efeitos, principalmente a dor, e começa a depois levar a euforia, mas também diminui efeitos principais. Ele tem a modificação no sistema nervoso central e alguns outros sistemas. O risco maior é porque ele começa a levar a dependência, começa a ter um hábito de uso acima de 30 vezes dentro do mês, e isso pode levar depois ao uso de drogas maiores, mais pesadas, que já vai entrar a heroína, que é um sintético de um analgésico, que é a codeína, e depois entra para os outros, a morfina, que também vão levar até cocaína, a própria uso da maconha, então vai acarretando, fazendo com que crie um ciclo, e esse ciclo sempre tende a aumentar e piorar. Há algum estudo que revela isso, ou seja, que usuários de drogas começaram sendo usuários de medicação como analgésicos, por exemplo? No Brasil, tem o Sistema Nacional de Políticas Antidrogas, que é o SENAD, e o SENAD é quem faz essas pesquisas junto com algumas instituições federais. A última que tem é de 2001 a 2005. Essa de 2011 foi um apanhado epidemiológico. Então, aqui no Brasil, um estudo diretamente, o último é de 2005, que coloca em 4,9% o uso desses medicamentos como inicial ao uso de outras drogas. E qual a orientação para a população que já tem esse hábito aí de se automedicar? É principalmente saber que é um risco muito grande e ele tem que ter uma orientação médica. Se não orientação médica, pelo menos que ele busque as drogarias que tenham um farmacêutico, que vai fazer com que ele tire esse pensamento da cabeça e oriente ele ao melhor quadro clínico. Saber que esse quadro clínico pode estar mascarando uma outra doença mais severa. Agora, às vezes, a pessoa tem uma dor de cabeça, tem um mal-estar, e aí ela não vai ao médico por conta disso, de uma dor de cabeça. Como ela deve fazer? Ela deve conversar com o farmacêutico? É um profissional também capacitado para prestar essa orientação na farmácia? É sim, esse profissional vem de um estudo universitário, um estudo de graduação e acompanha esses pacientes para resguardar e restabelecer a saúde deles. O cuidado maior é saber que esses profissionais vão estar sempre presentes nas drogarias para buscar essa orientação. Esquecer que tem o balconista e ir ao farmacêutico, procurar o profissional. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Nós conversamos com Roberto Gomes, que é farmacêutico e diretor do Conselho Regional de Farmácia do Piauí. João Neto.
Obrigado, Letícia. Bom dia, bom trabalho.